Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo já está aí por nós, amém? Boa noite àqueles também que estão nos assistindo online. O Senhor Jesus esteja abençoando cada vida. Nesse momento eu vou chamar quem tem anúncio. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, Deus já nos abençoou. Irmãos, a minha palavra é sábado, dia 20. Nós teremos a nossa reunião de obreiros e esse mês ainda será às 5 horas. Alguns irmãos pediram para a gente mudar o horário, porque está sendo bastante tarde, mas nós só podemos fazer isso depois que passarmos na reunião também de obreiro. Então, irmãos, se quiser vir, ouvir, dizer alguma coisa, que nós possamos estar na presença de Deus acima de todas as coisas. E no sábado à tarde, 5 horas, a nossa reunião de obreiros, domingo, a nossa assembleia em nome de Jesus, passar aquilo que for necessário para a igreja e que a gente possa estar orando sempre, sem cessar, porque Deus faz milagre, né? Obrigada. Tem prelúdio? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos por essa noite que o Senhor está nos concedendo. Graças te damos porque chegamos até aqui. E até aqui o Senhor nos ajudou. Graças te damos pela sua maravilhosa graça nas nossas vidas, sua misericórdia. Graças te damos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que antes de tudo existir, o Senhor já existia. O Senhor é o Deus antes da medicina. Graças te dou porque o seu Espírito já se movia, Senhor, sobre a face das águas. Em nome de Jesus, graças te damos, Deus, Senhor, é o dono de tudo. Em nome de Jesus, Senhor, graças te dou, Senhor, porque sabemos, Senhor, que a nossa vida está em Ti. Graças te damos que o Senhor cuida de cada um de nós, de geração a geração. Sabemos que a sua fidelidade, Senhor, é para sempre. Ainda que nós não sejamos fiel a Ti, o Senhor é fiel, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age. Não se retarde por amor de Ti mesmo. Não nos semestre perante do rosto, nem fiado na minha justiça, mas em suas muitas misericórdias. Em nome, por amor de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Esse nome é poder, seu Filho amado, a quem o Senhor se compraz, que vive, reina, reinarás para todo sempre. Amém e amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias lá no Salmo 73. Todos estão com o boletim? Vamos estar lendo ali, eu vou estar lendo a leitura tudo igual. Eu vou estar lendo os ímpares, os irmãos e os pares. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos mestres, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há vezes na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os serve como um palavra, vestem-se de violência como de aluno. Os olhos deles estão inchados de tanta gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente opressão, falam arrogantemente. Põem
põe as suas bocas contra os céus, e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta a si. A água do copo cheio de cerizas treme. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam as riquezas. Na verdade, que vem em vão, tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender, isto foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como cai na desolação, quase num momento, fico totalmente consumido de temores. Como um sonho, quando se acordam, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim, nada sabia, fiquei como um animal perante a Deus. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Me ameaças o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Nós temos que ter cuidado, né? Que nesse salmo, Asaf ficava olhando para a vida dos ímpios. Ele ficava comparando a vida dele com a vida dos ímpios. Mas quando ele entrou no santuário, ele entendeu. Nós não devemos estar comparando a nossa vida com ninguém, principalmente com a do ímpio. Que nós possamos estar prestando atenção naquilo que o Senhor tem para os seus filhos. Amém, igreja? Nesse momento, vamos estar dedicando nossa vida, nosso dízimo e as nossas ofertas. Cairó. Alô, som. Boa noite, igreja. Amém. Nessa alegria estar mais uma vez aqui no Ministério do Louvor Carói, louvando, né? Fazendo o nosso melhor para o Senhor, amém.
Peço que os irmãos nas suas orações, né, do Ministério de Louvor Queiroz, amém? Como os irmãos têm visto, né? Estamos sem instrumentistas, estamos apenas com o Elton no baixo, você vê com o louvor. Não que ele não fique, mas só o baixo e voz, né? E sem a bateria também, que faz uma falta. É que os irmãos orem pela gente, né? E se eu possa, né, enviar pessoas para estar nos ajudando, principalmente no instrumental, amém? Não se esqueça do Ministério de Louvor Queiroz nas suas orações, tá bom? Está louvando o Senhor, confia nele, amém? Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Amém. Deus não, né? Deus sempre está cuidando de nós, amém? Vamos continuar nesse mesmo espírito, louvando ao Senhor. Está escrito aqui no nome de santidade. O meu melhor eu quero te dar, amém? Que possamos estar dando sempre o nosso melhor para o Senhor. Amém. Igreja, vamos ficar de pé para o Senhor o melhor, né? Vamos levantar, vamos louvar, porque Ele é digno de glória, de louvor, de majestade, de honra. Então vamos abrir o nosso coração, vamos louvar com aquela coisa gostosa para o nosso Deus que merece tudo do melhor. Amém? O meu
adoro, eu te busco, eu te procuro, ó Deus, amém? Fica à vontade para bater palmas, é bom, né? Já que não tem bateria, né? Nossas palmas ficam no lugar da bateria, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Eu te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, glória a Deus. Agradecer por essa oportunidade. Não se esqueça de orar pelo Ministério do Louvor Queiroz, amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, continuando ainda, Paizinho eterno, na tua santa e gloriosa presença, Pai. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, pelos dízimos depositados aqui no teu altar. Pai querido, que o Senhor venha estar derramando bênção sobre bênção nesses dízimos. Pai querido, que aqueles que estão administrando, Pai, que venha ser guiado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pai querido, também queremos colocar aqueles, ó Pai, que não pôde trazer aqui no altar. Pai querido, sabemos que o Senhor é um Deus que abre porta de emprego onde não tem porta. Pai querido, que o Senhor venha estar entrando da tua providência, Pai, com aqueles que se encontram desempregados. Sabemos, ó Pai, que estamos passando por dificuldade, mas com o Senhor, Pai, nós somos mais que vencedor, Pai, porque não tem dificuldade certa para o Senhor, meu Deus. Derrama bênção sobre medida, Pai, naqueles que estão procurando emprego, Pai querido, que o Senhor entra com a tua providência, Paizinho. Te oro te agradecendo, no nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Tem criança aí? Tem mais criança aqui na frente? Para que possamos estar orando pelas crianças. A igreja podia dar uma pra cá. Pai amado,
amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui, Senhor, suas crianças, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando muitíssimo, Senhor, as suas vidas, a sua família, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar reinando nessas vidas, tomando a sua direção, então, com a sua providência, com o seu agir, abrindo porta onde não há porta, caminho onde não há caminho, abrindo as comportas do céu, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e as guerras, Senhor, de cada criança, Senhor, não só essas que estão aqui, Senhor, mas toda criança espalhada na parte da terra, Senhor, luta, Senhor, peleja contra aqueles que lutam, peleja contra cada criança, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te entrego, Senhor, os inimigos, Senhor, os adversários, gigantes, da vida de cada criança, Senhor, nas suas mãos, Senhor, toma a sua direção, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, ver nossas crianças felizes, Senhor, alegres, Senhor, e sabemos, Senhor, que as crianças têm sofrido muitas coisas, mas o Senhor, Deus, que está no controle de tudo, está na direção de todas as coisas, Senhor, e sabemos, Senhor, que o Senhor é que cuida, Senhor, de cada uma delas, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando, ainda, Senhor, que nós possamos ver crianças na rua, passando muitas coisas, Senhor. Eu sei que o Senhor está cuidando de cada uma delas, pessoalmente e individualmente. Ó, ser com a pessoa que vai estar ali com elas, ali embaixo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa muitíssimo ali o culto infantil, Senhor, em nome de Jesus, que elas possam entender, Senhor, tudo aquilo que for falar, possa ser falado somente na linguagem delas, para que elas possam entender. Ó Senhor, ouve, nosso Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. Não se retarde por amor de ti mesmo. Damos sentença perante teu rosto, enfiado na minha justiça, mas em sua rica misericórdia, em nome por amor de Jesus, nome que é sobre todo nome. Esse nome é poder, seu Filho amado, a quem o Senhor se compraz, que vive, reina e reinarás para todo sempre. Amém e amém. Pode me ser devagar, de Adriana. Bem, o Senhor já falou conosco, de louvores, da oração, do dízimo, das ofertas. Agora vamos ver aquilo que o Senhor preparou para nós ouvirmos, que nós possamos estar de coração e ouvido sensível à voz do Senhor na vida do irmão Roberto Nunes. Márcio, podia vir para orar pelo seu esposo? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui, Senhor, nós sentimos a Tua mão sobre nós, Senhor. Queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, nos colocarmos, Senhor, totalmente à Sua disposição, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa e na Tua presença. Agora, Senhor, eis aí o Teu servo, Senhor. Pai querido, Pai amado, que tudo que sair da boca dele, Senhor, seja, Senhor, vindo de Ti, Senhor. Pai, que a palavra que ele venha trazer, Senhor, já tenha sido, Senhor, preparada por Ti, Senhor, no coração dele, Senhor, e que ele venha, Senhor, entregar a Tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, através da boca do Teu servo, Senhor. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Senhor, da Tua parte, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu vos saúdo a Igreja do Senhor com a paz de Cristo. Amém. Estamos, meus irmãos, felizes nesta noite pela oportunidade de estarmos na casa de Deus, na casa do Senhor. Sempre que eu falo isto, eu lembro de Jacó, quando ele disse: esta é a casa de Deus, e eu não sabia.
disse Jacó. Mas nós nos expressamos da seguinte forma: esta é a casa de Deus, e nós sabemos disso. E é por isso que nesta noite nós estamos aqui, com o intuito de adorar e de enaltecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nesse período de escola dominical, estudando sobre assuntos da Bíblia, sobre assunto como a Bíblia foi escrita, como a Bíblia foi verbalizada. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a respeito da comunicação. A comunicação, ela nem sempre é verbalizada. Hoje, por exemplo, eu estava observando o pastor Jorge, que estava ministrando a aula na escola dominical, e ele estava com a camisa branca, e nessa camisa estava escrito fé. E sempre nos vem aquela mensagem no nosso coração: eis aí a palavra, fé. Eu lembro que há um tempo atrás eu falei sobre isto, e falarei, porque a palavra de Deus, ela não é a mesma que foi ontem. A palavra de Deus, ela sempre se renova, porque a palavra de Deus é nova. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, que a minha já está aberta, no livro de Romanos, no capítulo 1, apenas o versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ou seja, irmãos, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. A justiça de Deus é um dos seus atributos, e esse atributo é um atributo incomunicável. Quando eu falo a justiça de Deus, eu estou falando da justiça no sentido pleno da palavra. Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós seguimos essa justiça, mas a justiça no sentido pleno, somente Deus atribui, somente Deus tem esse atributo, a justiça de Deus. Imagina os irmãos, Deus olhando para o homem que ele havia criado e vendo nesse homem algo que estava separando dele como Criador. Como disse o profeta Isaías: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E como o homem pecou, como o homem se afastou de Deus, ele estava irremediavelmente perdido. Ou seja, não tinha mais recurso para o homem se Deus não tivesse tido misericórdia do homem através da sua justiça. Deus sendo um Deus justo, Deus tendo a justiça plena, ele olhou para o homem, viu no homem os seus pecados, viu no homem os pecados que o levava para a perdição eterna. Deus, portanto, sendo justo e sendo misericordioso, ele transferiu os pecados desse homem
o inocente. Ou seja, ele transferiu os pecados do pecador para o inocente. Isso chama-se justiça de Deus. Deus é um Deus justo e Ele não colocou a mão sobre a cabeça dos errados, mas simplesmente Ele transferiu a sua culpa para o inocente. Jesus, Ele se fez homem para levar os pecados dos homens e morrer por ele e ser crucificado na cruz do Calvário, como disse o apóstolo Paulo. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhantes aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. No Evangelho, as boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo. De fé em fé. Os irmãos já perceberam que a fé, ela nunca vem de uma maneira total. Ou seja, há irmãos que têm mais e menos fé do que o outro. Diz aqui a Bíblia, de fé em fé. Ou seja, a fé, ela vem aos poucos. A fé, ela vem aos poucos crescendo. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. O justo viverá por fé. E existe, irmãos, aquela fé natural. Essa fé natural, o indivíduo, ele já nasce com ela. Esta fé é um dom de Deus. Como diz a palavra do Senhor, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, a fé é um dom de Deus, a fé é um presente de Deus. Isso me fez lembrar de um certo homem que tinha um filho. O seu filho era mudo e surdo e era atormentado pelo demônio. E levaram este homem aos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus, eles não conseguiram libertar aquele homem. E quando Jesus conversou com o pai deste jovem que estava atormentado, que era surdo e que era mudo, Jesus conversou com o pai dele, o pai com todo o desespero, que tinha um filho desde a sua infância nesta situação, e Jesus perguntou ao pai: você crê que ele pode ser liberto? E aquele pai, certamente com lágrimas nos seus olhos, ele disse: eu creio. Mas logo após, ele pediu a Jesus algo. Pediu fé a Jesus: tem misericórdia da minha incredulidade. Ou seja, ele tinha fé natural. Ele cria em Deus, mas de uma maneira natural. Há pessoas que creem em Deus de uma maneira natural, teoricamente falando. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Aquele homem, ele cria em Deus, ele acreditava em Deus, mas ele chegou ao ponto de clamar a Deus, a Jesus: tem misericórdia da minha incredulidade. Jesus teve misericórdia, aumentou a fé dele, certamente, e curou aquele filho
e ele se sentiu completamente, plenamente alegre. E depois Jesus comparou a fé como um grão de mostarda. Observa, os irmãos, que Jesus disse para os seus discípulos, ele repreendeu os seus discípulos, que eles não conseguiram libertar aquele jovem possesso. Ele chegou até a dizer: ó geração incrédula. E isso para os seus discípulos, para os seus seguidores. E Jesus comparou a fé como um grão de mostarda. Observa, os irmãos, que não é do tamanho do grão de mostarda a comparação, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Por quê? Porque o grão de mostarda, como a menor semente, ele cresce. E é isso que Jesus quer de nós, que a nossa fé, ela cresça diante dele, a ponto de nós termos a certeza que nós vamos ser abençoados por Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, ela é algo que nós temos, que nós não estamos vendo. Muitas das vezes, nós temos, nós possuímos, mas nós não estamos vendo. Esta é a fé que nós devemos e que nós precisamos tê-las em nossas vidas. Fé semelhante ao grão de mostarda. Se o grão estiver crescendo e alguém colocar algum obstáculo em cima, certamente ele vai desviar daquele obstáculo. Assim deve ser a nossa fé diante dos obstáculos, porque muitas das vezes nós recebemos inúmeras palavras negativas que não vai acontecer, mas nós temos que termos a certeza que Deus está na nossa vida e que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão fechados para que não possa nos ouvir, conforme diz a sua palavra. E a fé, irmãos, ela também tem um sentido de fé, no sentido fé salvífica. Quando nós falamos de fé salvífica, nós estamos nos referindo à fé que nós recebemos quando ouvimos a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Veja a palavra de Deus sendo verbalizada. Não é a palavra escrita, eu estou me referindo à palavra verbalizada. A palavra verbalizada, a palavra de Deus, ela transmite para nós a fé, fé salvífica, fé a ponto de nós termos o Senhor como nosso Salvador, como disse o apóstolo Paulo: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E existe também, irmãos, a fé, assim como existe a fé natural, a fé salvífica, existe também a fé grande. Os irmãos lembram do centurião, aquele chefe que trabalhava para o imperador romano, que era um homem que tinha autoridade para mandar e desmandar. Ele era, portanto, um centurião, mas ele era um homem bom, ele tinha um bom coração, porque o seu criado estava doente e impossibilitado de ir a Jesus, porque estava
paralítico e terrivelmente mal na sua casa. E esse centurião, sendo um homem de autoridade, ele se dirigiu a Jesus e intercedeu pelo seu servo. E isto aconteceu também de uma maneira bem oposta quando Davi, que havia sido informado que a cidade aonde ele estava, porque estava fugindo da presença de Saul, e ele estava nesta determinada cidade chamada Siclag, nome da cidade. E ele, quando chega nesta cidade, ele vê a cidade destruída, tudo roubado. As mulheres que ele tinha, que eram 2 mulheres, foram roubadas. Os amalequitas haviam saqueado esta cidade. E o povo chorou até se cansar. Davi, e o povo, inclusive Davi, foi ameaçado até de ser apedrejado. E Davi sempre foi um homem de oração. Ele foi à presença do sacerdote e perguntou ao sacerdote se ele deveria ir ou não. E o sacerdote disse assim: olha, Deus, em outras palavras, Deus autorizou a você ir. E eles foram em busca daquilo que havia perdido. E quando ele chegou em determinado lugar, ele viu um homem, um egípcio, que estava deitado no chão, quase morrendo. E ele perguntou para esse egípcio: quem é você e de onde você veio? E aquele egípcio, moribundo, quase morrendo, ele disse: eu sou servo de um amalequita e eu adoeci e ele me deixou jogado aqui. Veja, irmão, a diferença do amalequita e daquele centurião que tinha o seu servo, que foi pedir a Jesus para que curasse o seu servo, enquanto o outro o abandonou, jogou, não presta mais. E aí Davi deu a água, deu comida para aquele homem e ele recobrou, se levantou. Isso significa que o problema dele, a doença dele era fome. E ele, para recompensar isso, ele levou Davi e os seus homens ao bando que estavam festejando por tudo aquilo que havia roubado, furtado. Davi chegou e matou, retirou todos os seus pertences, inclusive as suas mulheres e os seus filhos. E agora, voltando ao centurião. O centurião, ele pediu a Jesus para que curasse o teu servo. Aí Jesus prontamente se prontificou para ir ao encontro dele. E aquele homem, com toda a sua humildade, ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto. Veja que ele não disse: o meu servo não é digno que o Senhor vá até a minha casa para abençoá-lo. O meu servo não é digno. Ele disse: eu não sou digno, com toda a humildade e com toda a sua fé, que tu entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará curado. E Jesus, olhando para o seu discípulo, disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como esta. Esta, irmão, é a fé grande. É o homem que, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo servo do Senhor, ele possuía uma fé grande, e era um centurião. E também nos faz lembrar do centurião Cornélio, que também era um centurião da corte chamada Italiano. Cornélio estava orando como de costume, ele orava todos os dias, e não era crente, ele apenas acreditava em Deus, orando todos os dias, e era um homem de bom coração, era um homem que dava
para os pobres. E, inclusive, a Bíblia diz lá em Provérbio 19, 17, inclusive isso está até no boletim da igreja, está no boletim da igreja, que quando ajuda o pobre, deve a Deus, e Deus o abençoa grandemente. Irmãos, quando ajuda o pobre, deve a Deus, e Deus não deve nada a ninguém, é por isso que Ele abençoa. Este é o segredo de abençoar o pobre. Este é o segredo de ajudar o pobre, porque quem ajuda o pobre deve a Deus, e Deus não deve nada a ninguém. Cornélio era um homem assim, que ajudava os pobres, que orava continuamente, e uma certa ocasião ele estava orando e apareceu um anjo diante dele e disse para ele: as tuas orações têm chegado para a memória de Deus. Cabe a mim perguntar nesta noite, primeiramente para mim e para a igreja: será que as nossas orações têm chegado à memória de Deus a ponto de ser respondida? É por isso, irmãos, que nós precisamos estarmos sempre diante da presença de Deus, fazendo com que Deus se agrade de nós, para sermos grandemente abençoados por Ele. Veja o que a Bíblia fala de um centurião, um grande exemplo de fé, e teve a aprovação de Jesus, quando Jesus o chamou de grande fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé como essa. A Bíblia manda, o apóstolo Paulo falando: sede exemplo dos fiéis. Será que nós estamos sendo exemplo dos fiéis? Veja, esse camarada, ele tinha um coração aberto, ele era uma pessoa boa, mas ele era um homem considerado um homem bom, um homem fiel, um homem que fazia o bem. E a Bíblia diz para nós fazermos o bem, porque o bem que nós fazemos, ele volta como retorno para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, Ele não pode negar a si mesmo. A natureza de Deus é essa, é uma natureza fidedigna. Ele é fiel, tanto que a Bíblia chega a dizer que ainda, e isso não está nos autorizando a sermos infiéis, ela apenas está dizendo, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque esta é a sua natureza. E a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ser exemplo dos fiéis e sermos fiéis, porque assim agradamos ao nosso Deus. E quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, nós descobrimos coisas tão maravilhosas, tão gloriosas, tão preciosas, que nós temos que seguir, não somente sermos leitores ou ouvintes, como disse o apóstolo Tiago, para nós sermos praticantes
praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Sabe o que é o falso discurso? O falso discurso é tudo aquilo que a pessoa quer mostrar, aquilo que faz, muitas das vezes, para exibição e mostrar o que não faz. Então, a Bíblia, ela pede para nós fazermos o bem, e o que a nossa mão direita faz, a outra não precisa saber. Porque quando nós fazemos algo secretamente, da mesma forma, Deus nos abençoa secretamente. Veja, irmão, o exemplo dos fiéis. Veja o exemplo de Cornélio. Cornélio era um homem que dedicava a sua vida para ajudar os pobres e orava a Deus continuamente. E Deus, vendo isto, o abençoou poderosamente. Pediu para que ele fosse na casa de um certo homem chamado Simão, que tinha por sobrenome Pedro, que estava também na casa de um homem chamado Simão, o curtidor. Pediu para que ele fosse à casa dele e chamasse aquele homem. E o centurião pediu aos seus servos para que fizesse isto, que fosse em busca deste homem. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já estava ali esperando por Pedro, e ainda convidou os seus parentes, ainda convidou os seus familiares para estar presente também naquele momento tão maravilhoso que aconteceu naquele dia. Pedro expôs a palavra para Cornélio. Cornélio recebeu a palavra, foi mais abençoado ainda, tanto ele quanto a sua família, porque recebeu a salvação e o Espírito Santo de Deus. E o que ele fazia? Ele fazia o bem. E nós, como servos do Senhor, como cristãos, como evangélicos, como filhos de Deus, devemos ser exemplos dos fiéis, porque a Bíblia diz que Deus, ele procura os fiéis da terra. A Bíblia diz que os seus olhos contemplam, está contemplando, está procurando os fiéis da terra. E muitas das vezes alguém pode pensar, mas como um Deus tão grandioso, como um Deus tão poderoso, como um Deus que tem esses atributos de Deus onisciente, de Deus onipotente, de Deus onipresente, de Deus onividente, está procurando. Quando a Bíblia diz que Deus está procurando os fiéis da terra, isso significa que é difícil encontrar os fiéis da terra. É difícil. E é importante enfatizar que ser fiel não é fácil. Não é fácil ser fiel. A Bíblia diz que ele era sumo sacerdote, ele tinha um cargo elevado. Os seus filhos foram infiéis sendo sacerdote do começo ao fim. E Eli, como sumo sacerdote, ele também foi infiel a Deus. Ou seja, não é fácil ser fiel a Deus, mas é o que a Bíblia nos ordena: sede fiéis, sede fiéis, sede exemplo dos fiéis. Preguemos a palavra, não somente através do nosso verbalizar,
não somente através da exposição da palavra, mas preguemos também com as nossas vidas, através de um bom testemunho cristão. Sede exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Sede exemplo dos fiéis, porque Deus, Ele está olhando, Ele está procurando os fiéis da terra. Sejamos, portanto, um povo que faça a diferença no meio de uma geração corrompida, como disse o apóstolo Pedro, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida. Sejamos fiéis, 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 principalmente com nosso Deus. E nunca, 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 nunca nos esquecemos disso, que os olhos do Senhor estão nos contemplando. Podemos estar fazendo algo e imaginando que ninguém está vendo, mas a Bíblia diz para nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, irmão, nós estamos sendo observados como se fossem nuvens, 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 conforme diz a palavra. Nós estamos sendo observados. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e sejamos exemplo dos fiéis. É melhor prevenir o pecado do que depois uma solução para ele. Porque o pecado, irmãos, ele mata. O pecado mata. É uma palavra contundente, sim, mas é a palavra de Deus. Sede exemplo dos fiéis. Meus irmãos, que Deus nos abençoe grandemente e que as nossas vidas possam ser abençoadas por Deus e que nós possamos ter paz com Deus, como disse o apóstolo Paulo, sendo, pois, justificados, temos paz com Deus. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe grandemente. Irmã, eu vos passo o microfone. Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos estar orando, nosso culto está encerrando. O de louvor tem louvor para estar louvando ao Senhor. Não tem? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, gratidão, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Gratidão, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, ser fiel a Ti, Senhor, como o Senhor falou através do irmão Roberto. É difícil, Senhor, mas não é impossível, porque não há impossível para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a cada dia, Senhor, cada segundo, a cada minuto, cada hora, Senhor, cada dia, cada mês, a cada ano,
possamos estar colocando, Senhor, nossa vida para Ti, Senhor. Pedindo ajuda, Senhor. Se tem momento na nossa vida, Senhor, que nós possamos falar só uma palavra: salva-me. É aquele momento que nós estamos passando. Porque muitas das vezes passamos por tantas coisas, mas nós estamos ali não pedindo a sua salvação, Senhor. E o Senhor é o único que pode nos salvar, Senhor, de todas as adversidades, todas as aflições que nós sentimos, Senhor. Às vezes nós mesmos, Senhor, como esquecemos que nós somos pó, mas o Senhor lembra, Senhor, que nós somos pó, Senhor. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar colocando, Senhor, nossas limitações para Ti, porque nós somos seres limitados, Senhor. Só o Senhor é limitado, Senhor. Em nome de Jesus, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos lembrar, Senhor, o Senhor é o Deus inesquecível, Senhor, das nossas vidas. Sem Ti não somos nada, sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus, Senhor, que realmente, Senhor, nós possamos, Senhor, saber, Senhor, que o Senhor é fiel e a Sua fidelidade se estende de geração a geração, Senhor. Possamos também estar ajudando, Senhor, nosso próximo, Senhor, em nome de Jesus. Tantas vezes o nosso próximo está passando, Senhor, por muitas das coisas, muitas aflições, Senhor. E às vezes nós não sabemos, às vezes também não sabemos, porque muitas das vezes estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Em nome de Jesus, que a cada dia nós possamos ter nossos olhos sempre em Ti, e possamos planejar nossos caminhos, nas questões que dirigimos sempre nossos passos, e possamos fazer plano. Às vezes o próximo também, algum familiar, pode querer fazer plano para nossas vidas, com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, mas que a resposta certa possa vir sempre de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana, Senhor, maravilhosa na Sua doce, santa e poderosa presença. Que nós possamos chegar ao nosso lar, encontrar nossos entes queridos bem, Senhor. Que o Senhor possa estar nos dando uma ótima noite de sono, tranquilo na Sua doce, santa e poderosa presença, Senhor. Em nome de Jesus, graças te dou, Senhor. Que o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, nosso Adonai, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que o nosso Redentor vive. Breve, Senhor, se levantará sobre a terra. Graças te dou por tudo, Senhor, que tem feito nas nossas vidas. Mas graças te dou, Senhor, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende e age. Não se retarde por amor de Ti mesmo. Não nossa mestre por perante Teu rosto, enviado na minha justiça, mas em Suas muita misericórdia, em nome e por amor de Jesus. O nome que é sobre todo nome. Desse nome há poder, seu Filho amado, a quem o Senhor se compraz, que vive, reina, reinarás para todo sempre. Amém e amém. Nosso culto está encerrado.